Olá, meus amigos do ADVJus, um novo programa no ar, feito com aquele capricho e profissionalismo que você conhece, que você merece. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com 3 participações, ADVJus Prestação de Serviços, Vocabulário Jurídico, ADVJus Podcast e Momento Divino. É agora comigo aqui no ADVJus, fique aqui. Ok, legal demais. Iniciando o nosso programa de hoje com essa notícia aí que separamos para você, ó. E de cunho jurídico, né? Recuperação judicial não impacta despejo por atraso de aluguéis. Importante notícia, hein? A ação de despejo por falta de pagamento do aluguel não se insere nas hipóteses de suspensão previstas na Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101, né, de 2005, pois o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda. Esse é o entendimento, né, da terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A Corte considerou ainda que o despejo violaria o princípio da preservação da empresa e poderia inviabilizar sua atividade, né, as atividades da empresa. O relator do recurso, né, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, apontou que a competência para julgar a ação de despejo pelo não pagamento de aluguéis é do mesmo juiz onde foi decretado lá a falência, né? Onde tramita o processo e não o juízo da recuperação. Ele destacou também que esse tipo de ação não se enquadra nas hipóteses previstas ali no artigo 6º da mesma lei, né? E inclusive lá também nas exceções do artigo 49, parágrafo 3º. Decisão foi dada. Decisão unânime, nossa fonte Conjur. Agora, uma prestaçãozinha de serviços para você. Olha só, doação de sangue, importância, né? A ADVJus Prestação de Sangue, esse momento agora é crucial. Até mesmo o tempo de chuvas, né? Ele, que é muito bom, ele inibe um pouquinho a presença de doadores de sangue. Inclusive ali o pessoal deixa de ir nos postos de coletas para tal. Com a proximidade das festas de final de ano, é necessário que os estoques sejam mantidos, né? Que os estoques sejam regulados, uma vez que a tendência é sempre de aumento da necessidade nos hospitais. Portanto, você que é doador, agende lá o seu dia, né, e horário e pratique esta boa ação, né? Esse ato de carinho, de amor ao próximo. Doe sangue, doe vida. Os endereços já são bem conhecidos aqui em Ribeirão Preto, né? Faça a sua parte, a vida agradece. Essa iniciativa é nossa aqui do portal ADVJus. Olha só, agora eu quero dar um spoiler para você de uma coisa muito legal. É o nosso encontro anual ADVJus, que aconteceu nesta semana, tá? E você vai ver tudo, aliás, que aconteceu no próximo ADVJus TV, certeza. Mas eu pedi, né, uma participação técnica de quem lá estava, de alguns colegas, a respeito da matéria de domínio. E isso aconteceu com o Dr. Sérgio Oliveira Dias, ele fala a respeito de prática processual e sucessões, aí expectativas, né, para 2025. Vamos ver o que o Dr. Sérgio nos falou. Doutor, o senhor acha que na área que o senhor domina, que o senhor atua, o cartório pode ser considerado como um desafogo ou não? Sem dúvida, né? Sem dúvida, só para ter uma noção superficial. Num processo de inventário com uma partilha de bens, onde a documentação do inventário está em ordem, os parceiros estão de acordo com a partilha, dentro do judiciário um processo desse não termina com menos de 1 ano. Pode-se imaginar, na melhor das hipóteses, com toda a melhor das hipóteses, pelo menos aqui na comarca de Ribeirão Preto, não é menos de 1 ano. E no cartório a gente consegue concluir isso no prazo de 60 dias, no máximo, já com a averbação de matrícula e tudo. É muito rápido, não tem como comparar. E vem numa evolução, né, doutor? Essa tendência aqui. Acho que é por isso essa evolução do cartório. Nós tivemos essa portaria do CNJ, nessa resolução do CNJ, que ela autorizou a realização dos inventários, mesmo quando existe o incapaz ou uma pessoa que seja interditada, menores de idade ou os incapazes. E aí basta o promotor de justiça comparecer, o advogado faz um trabalho nesse sentido
e o Ministério Público atuando, nós conseguimos resolver extrajudicialmente aquilo que o fórum demoraria 1 ano e meio, 2, porque nesses casos onde tem os menores, obrigatoriamente o Ministério Público precisa participar. E aí o processo tem que ser aberto vista para o Ministério Público e a demanda elevadíssima de processo acaba realmente retardando bastante. Essa foi uma iniciativa excepcional do CNJ para poder dar efetividade à partilha de bens dentro das sucessões quando envolve os menores e pessoas que são incapazes para qualquer ato da vida civil, né? Agora o vocabulário jurídico aqui do ADVJus TV. Essa questão nos chegou aí, né? Através do nosso endereço, programa@advjus.net. O que é e por quem é emitida a certidão de objeto e pé? Resposta para você no intervalinho. Fique ligado. Agora nós vamos falar de novo ADV especial, como eu falei para você, né? Nós tivemos aí um encontro anual do ADV especial, do ADVJus, com os colegas aqui que estão linkados com a gente, né? E eu pedi uma palavrinha, entre aspas, né, entre parênteses, para o doutor Fabrício Martins Pereira, a respeito da matéria que ele defende aqui no ADVJus, que é direito ambiental. Veja. Doutor Fabrício, agora no campo profissional, né, direito ambiental, a gente pode vislumbrar aí, quem sabe, para 2025, alguma novidade. Afinal de contas, nós vamos ter aí uma mudança no executivo. O que o senhor acha? Olha, Marco, temos sim uma mudança muito boa, aconteceu recentemente com a promulgação da regulamentação do crédito de carbono. Então, hoje no Brasil, as atividades que implementam matas, que implementam uma vegetação no Brasil, hoje pode ser certificada como crédito de carbono, isso gera papel, pode ser negociado. Então, assim, estamos no caminho certo. Aposto muito em 2025 uma implementação do mercado de crédito de carbono. Penso que é a matéria mais significativa dentro do direito ambiental. Doutor Fabrício, agora trazendo um pouco mais para o chão aqui, né, para a nossa pátria, que é Ribeirão Preto, quando sai lá essa mudança no executivo, normalmente aquelas secretarias também sofrem mudanças. No sentido ambiental, podemos ter novidades positivas, doutor? Ou a gente tem que esperar? Olha, Marco, geralmente os órgãos ambientais, né, municipais principalmente, a Secretaria de Meio Ambiente, ela possui técnicos que são de carreira, concursados. Então, assim, a estrutura geral não muda muito, mas é óbvio que a vontade política, o representante, o secretário, as pessoas que ele escolhe para irem governar junto com ele, assumem um papel muito importante, proativo, com relação à sustentabilidade da cidade. Nós estamos otimistas com esse governo, nós acreditamos que o atual prefeito deva escolher pessoas competentes e não somente competentes, mas pessoas que efetivamente tenham uma consciência da sustentabilidade, para que Ribeirão Preto, com respeito ao meio ambiente, possa crescer ainda mais sem travas, sem travamentos dentro das secretarias. Ok, obrigado, doutor. Agora eu pergunte ao ADVJus. Olha, esse espaço nós criamos aqui para que você possa enviar a sua pergunta, né? Sugestão de tema jurídico aí aqui ao ADVJus. Existem inúmeras pautas, o ADVJus tem muito tempo aí de janela, muita coisa postada lá, disponibilizada em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Você pode conferir inúmeros temas, né, inúmeras abordagens jurídicas. Mas se você tem aí alguma dúvida que você gostaria de ver aqui esclarecida por um profissional de uma forma institucional, você pode entrar em contato aqui com a gente, tá? É isso mesmo, um profissional, evidentemente, da área jurídica, né? E aí, se você tem esse interesse, é só você entrar em contato aqui com a gente, pedindo ou enviando a sua sugestão de nome ou de tema, tá? E a gente vai avaliar se realmente faz sentido aquela sugestão, aquele pedido. Mas eu quero fazer um alerta. Esse não é um espaço para consultas, tá? É isso mesmo. É só para participação. Para consulta, você deve sempre procurar o seu advogado de confiança. E se você realmente quiser mandar, eu vou repetir aqui então o nosso endereço. O pessoal sempre pergunta. O nosso endereço eletrônico é programa@advjus.net. Tá? Combinado. Mais um ADV especial lá nos meandros do nosso encontro anual ADVJus, ADV especial.
Quem nos fala um pouquinho a respeito aí da pauta de direito do trabalho é a titular da matéria, aqui no ADV Especial. É a doutora Samantha Bredarioli. Confira. Olha, dentro do direito do trabalho, uma dúvida que surge é a possibilidade ou não de acumular funções. Então, eu posso realizar 2 funções dentro do mesmo trabalho e receber por elas? Sim, você pode acumular funções ou cumular funções dentro do seu trabalho. E para isso existe até um adicional legal. Na verdade, é um adicional convencional, que ele começa de 20% a mais do seu salário. Por quê? Porque quando a gente é contratado para realizar uma atividade e começa a realizar outra, ou quando a gente é contratado para realizar várias atividades, a gente tem que receber por cada uma delas. Senão a empresa incorre em locupletamento ilícito, porque ela usa um trabalhador para fazer o serviço de 2. Muito legal. Agora aquele momento do intervalinho aqui no ADV Jus, fique ligado que na sequência você vai conferir um podcast parte 2, tá? Que nós fizemos com os irmãos Romão, o Dr. José Ricardo Romão e o Dr. Joaquim Romão Neto. É na sequência, fique aqui conosco. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância, através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida, especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Uon. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. A citação é um ato específico de chamamento do réu para o processo. Ele pode ocorrer de diversas formas, por oficial de justiça, edital, hora certa, entre outras. Quando o réu é citado, ele recebe a oportunidade de apresentar a sua defesa, ok? Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Olha, meus amigos, eu quero fazer aqui um breve registro, né? Com imensa tristeza eu quero noticiar aí a perda, né? Perdemos nesta semana, mais especificamente na quarta-feira, o ilustre Dr. Cid Veludo. Dr. Cid foi presidente da OAB, um advogado conhecido, conselheiro, né, da Seccional Paulista, mas principalmente nosso amigo particular. Aqui, de onde estamos, né? Eu desejo aí que o senhor conforte a família, especialmente sua esposa, a Irene, né? E mais ainda, nosso amigo doutor Alamiro Salvador Veludo, ok? Vida que segue. Agora, podcast, como eu falei, parte 2 com os irmãos Romão. Confira. Doutor Zé Ricardo Romão, agora entrando novamente onde a gente não saiu, né, do processo penal, uma das, vamos dizer assim, daqueles pontos que normalmente as pessoas também, principalmente, não só ali na mídia, mas assim no dia a dia, às vezes a gente... O senhor é advogado? Sim, sou advogado. Então, nossa, mas o senhor viu? Mandou soltar aquele cara assim, aquele traficante e tal. É a tal audiência de custódia, doutor Zé Ricardo Romão. O que a gente pode... Ela atualmente é um dos principais alvos, né, de críticas de juristas e do público em geral. O senhor acha que ela é muito derivada de vício? O senhor acha que precisa de uma mudança? O senhor acha que ela está dentro dos conformes e tem que continuar o barco da forma como está? Doutor Marco, eu vejo até com bons olhos a audiência de custódia. Eu acho que ela melhorou um pouco a questão da identidade física do juiz, né? É um princípio processual, a identidade física. E, de certa forma, o magistrado que ele tem um contato direto com a pessoa que foi presa, ela pode sim, ouvindo
aquele preso dar uma outra interpretação, talvez, ali pro fato e de mencionar a necessidade ou não dessa prisão provisória, de uma custódia cautelar, ou se há condições de colocar ele em liberdade, porque a regra é a liberdade, não a prisão. Sim, né? Muitas vezes, não muitas vezes, mas a gente acaba vendo, sim, no dia a dia, que as prisões preventivas viram antecipações de penas, e isso é proibido, né? Tem os requisitos da prisão preventiva. Então, eu vejo um pouco com os bons olhos, apesar de socialmente não soar bem, e às vezes as pessoas não entenderam, mas foi preso ontem, hoje está na rua. Mas o fundamento, por que foi colocado em liberdade? Essa pessoa tinha requisitos para responder o processo, não significa que ele foi inocentado. Significa que ele vai responder um processo em liberdade, mas não necessariamente que ele é inocente. Ele está livre, né? Isso, é isso que precisa ficar claro. Mas eu vejo com bons olhos, acho que as autoridades, principalmente o judiciário, têm se esforçado para cumprir os prazos e ali não se avalia mérito, né? De fato, o juiz vê requisitos e por mais que ele mantenha ou não a prisão, ainda existem outros instrumentos para colocar a pessoa em liberdade, se não for na oportunidade da audiência. Mas isso acelerou muito, porque antigamente o contato era só com papel. Tinha um flagrante, ia lá, o juiz via o flagrante formal e material em ordem, mantém a prisão, concede a liberdade, e hoje o juiz, antes dele decidir, ele dá oportunidade às partes se manifestar. Excelência, eu não preciso ficar preso. Né? Ele avalia na hora e dá a decisão. Eu vejo com bons olhos. Com bons olhos, né? Doutor Joaquim, também na mídia, né, inclusive atualmente, salta aos olhos aí, né, que o principal algoz dos julgados de primeira instância, né, inclusive também do Ministério Público, a gente pode falar assim, né, são alguns julgados que a gente vê mudar aí, ou são mudadas em instância bem superior, né? Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, né? O defensor, né, no nosso caso, puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, no caso o advogado, ele não tem nada com isso, ele está fazendo o trabalho dele, né, doutor? Né, essa dualidade do processo ela é em qualquer área. A ampla defesa do contraditório é para o processo, seja o civil, o criminal, o trabalhista. No processo penal, quem detém o poder de acusar é o Ministério Público. E a advocacia tem que se fazer forte, com paridade de armas, para defender ali o acusado. O juiz ele tem que ser imparcial. Sim. É o que fala a nossa Constituição. Então a gente aprendeu lá no começo da faculdade a pirâmide Kelsen, né? Que a Constituição está lá no topo, irradiando seus efeitos para todas as legislações infraconstitucional e assim vai. E aí a gente vê que, às vezes, né, a gente tem uma inversão de valores e não se cumpre o que a Constituição diz. Então, a gente estava falando de audiência de custódia, é algo que vem dos direitos humanos, que vem, né, de algo global, de uma expectativa de que existem diversos direitos para uma pessoa ser presa, ser custodiada. E um desses direitos é ser ouvido ali na sua audiência de custódia, em 24 horas, no prazo, etc. Então, assim, se eu entendi bem a pergunta para não fugir do tema, mas cada um cumprindo o seu papel era para a máquina funcionar adequadamente. O que acontece, vou tecer com profundo respeito mais uma crítica para a nossa realidade, é que, por exemplo, o STJ, o Conselho Superior Tribunal de Justiça, cobra muitas vezes do próprio Tribunal Bandeirante situações em que não são respeitadas as decisões das instâncias superiores. Então, assim, queira o MP uma coisa, queira o próprio juiz de primeiro ou segundo grau, desembargador, a gente vai chegar lá na instância que já simulou aquele entendimento, por exemplo. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de morosidade e que poderia evitar, o processo poderia ser mais célere se, já que em primeiro grau, o juiz reconhecesse o entendimento simulado do STJ ou STF. É isso mesmo. E só para dar um pouquinho mais de brilho, assim, doutor, na sua excelente explicação, né? A lei de Kelsen, né? Tudo que não é proibido é permitido, segundo ele. Doutor Zé Ricardo, audiências criminais virtuais, né? Quais vícios podem advir dessa prática? Ou não tem vício? Doutor Marco, eu acho que até viralizou no Instagram, não era uma audiência criminal, se eu não salvo engano, era uma audiência trabalhista, mas em que a juíza, o magistrado, né, era um juiz,
perguntava, doutor fulano, seu cliente está com o senhor? Não, ele está no andar de baixo. Então o senhor gira a câmera, por favor, dentro do seu escritório. E aí o cliente abaixa na mesa, fica aquela situação constrangedora. Existem vícios, com certeza, doutor Marco. Principalmente a própria identidade física do juiz. A audiência presencial impõe mais respeito, certamente. Sentar à frente da autoridade, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da advocacia, impunha um certo temor reverencial, uma reverência à testemunha. O compromisso de, olha, você tem um compromisso de dizer a verdade. A forma de perguntar no presencial é diferente da telepresencial. A pessoa aquele simples medo, olha, se eu mentir, e será que eu saio preso aqui da audiência? Do lugar que ela está fazendo a audiência, ela sabe. A gente vê, por exemplo, gravações de audiência que há ofensas ao advogado, ao Ministério Público, ao próprio juiz de direito, porque por vídeo não se tem aquele mesmo efeito prático presencial. Em alguns pontos trouxe avanço, mas eu tenho, principalmente no processo penal, eu tenho minhas críticas e eu prefiro, e sempre que há essa oportunidade, eu sempre impugno para que as audiências sejam presenciais. O efeito dela, a busca da verdade real de forma presencial, não é de uma forma virtual. Certo. Doutor Joaquim, o processo eletrônico é uma questão irreversível, né, na condição advocatícia, e a gente sabe muito bem da importância dele, né, não sabe ainda muito bem quem mais se beneficia com isso. Mas eu queria a sua opinião justamente nesse viés, né? Como está, né, o acesso presencial aí a membros da magistratura, né? Atualmente, como está isso, doutor Joaquim? Sim. Vou falar e dar um exemplo caseiro. Na semana passada, encaminhei um e-mail, tem lá uma normativa do próprio TJ que fala sobre o atendimento aos advogados de forma virtual. Segunda instância, Tribunal em São Paulo, recebi um e-mail do gabinete dizendo a desembargadora vai analisar a petição e, se necessário, retornaremos o contato. O que eu posso dizer com isso? Que eu não fui atendido, não me fiz ouvido. Se a gente precisasse ir despachar com o juiz, há uma década atrás, vou dizer assim, que de uma década para cá isso tem mudado bastante, mas a gente, ainda que aguardasse sentado, mas a gente chegava, o juiz está em audiência, o senhor pode esperar, e a gente esperava. No intervalo de uma audiência e outra, a gente entrava, excelência, petição e tal, mais que fosse aquele famoso J concluso, juntos com urgência, conclusos e tal, mas a gente conseguia explicar. E hoje a gente não consegue. Eu digo assim, que raramente a gente consegue. Você pode ligar, encaminhar e-mail, vai vir um retorno dizendo que o magistrado atende de tal dia. A escala, né? A escala de atendimento presencial. Isso. E não é uma questão do advogado. O advogado fala pelo cidadão, a gente fala pelo nosso cliente. Quem não está sendo atendido é o cidadão. É a parte. E o cidadão que tem que entender isso, que ele só acessa a justiça através do seu advogado. A capacidade postulatória. Mas é aí que vem toda a estrutura do Estado, né? É muito pesada, é muito complexa, mas o cidadão ele teria que ter essa capacidade de entender, inclusive na forma como é montado o Poder Judiciário, mas porque a gente consegue interferir talvez através do CNJ, os concursos, o curso de formação do magistrado, uma série de situações. Tem que ter lei, infelizmente, talvez, para obrigar o juiz a atender, mas quem faz a lei é o cidadão, através do Poder Legislativo. Então, assim, a ordem tem que ser ouvida, voltando lá no começo dessa nossa, né, desse nosso bate-papo. A ordem teria, né, que ter esse papel de ir lá e falar, não é escala, o desembargador, ou o juiz de direito que seja, mas enfim, em qualquer instância, não é de terça e quinta das 15 às 17. Não dá. É isso mesmo. E o que a gente vê, doutor Joaquim, só um parênteses, doutor Marco, é que a reclamação entre os colegas, o advogado às vezes atravessa uma petição, né, e fala, eu preciso ir lá despachar com o magistrado justamente para explicar essa petição e aquilo que eu estou postulando. E aí envia um e-mail solicitando o atendimento, o despacho virtual que se criou hoje, o magistrado atende por videoconferência. E o que se percebe é que a hora que se encaminha um e-mail pedindo o atendimento, a decisão vem em seguida. Também. Olha, mas eu não tive nem a oportunidade de ir lá explicar
para o juiz. Doutor, eu vou precisar, talvez, estourar até um tempinho, mas 30 segundos, só para dizer assim, parece que a gente está criticando demais e não é esse o nosso objetivo também de falar que, nossa, está tudo errado. Não, existem magistrados de primeira categoria. Como em todas as profissões, a gente tem pessoas excelentes e pessoas que, às vezes, não cumprem com o seu dever funcional. Ok, muito obrigado. Momento especialíssimo aqui no ADVJus. É o momento do divino. Uma delícia. Oferecimento La Botilha. Confira aí. Vinho Quereu Reserva Pinot Noir. Vinho tinto de coloração rubi de média intensidade. No olfato, aromas de frutas vermelhas maduras como morango e notas de relva e cogumelos. O paladar apresenta leveza nos taninos, acidez vibrante e elegância no final. A uva é Pinot Noir. Ele é produzido na vinícola Quereu, região do Vale de Casablanca, no Chile. Na sua harmonização vai muito bem com saladas com carnes frias, carnes intensas e itens de charcutaria. Uma delícia! Experimentem! Tchim-tchim! O vinho Quereu Reserva você encontra em La Botilha Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Ok, muito obrigado por me acompanhar sempre aqui no ADVJus TV. Quero te convidar para você ficar ligadinho aí com a gente. No próximo domingo você vai ver tudo o que aconteceu no especialíssimo encontro anual ADVJus, ADV Especial. Foi muito legal. O evento aconteceu nas dependências do elegante Kauai, lá na Avenida Portugal. Tô te convidando, ok? Hoje e por enquanto fico por aqui prometendo voltar breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço e até o próximo.